Pare o que você está fazendo. Preste atenção na tensão mecânica exata que você carrega agora nos seus ombros. Esse peso não é o resultado do seu trabalho diário. É a resistência brutal do seu campo tentando segurar aquilo que deveria fluir naturalmente. Respire fundo e solte. Existe uma restauração de abundância acontecendo no seu grid agora. E o silêncio absoluto da sua mente é a única chave que você precisa. O silêncio é a chave. A engrenagem da sobrevivência humana exige que você corra sem parar, mas a sua frequência mais profunda está exigindo uma interrupção. Você não está falido, você está bloqueado. Há um teto de vidro invisível sobre a sua cabeça que você bate e retorna, exausto, sentindo a matéria escorrer pelas mãos como areia fina. Isso não é um traço da sua personalidade. É a intervenção silenciosa dos apagadores de memória, sugando a sua vitalidade e isolando o seu grid. Esta manhã, ainda na cama, antes de acordar completamente, exato 4:17, o seu corpo físico estava drenado, esmagado pela ansiedade silenciosa de como você iria atravessar os próximos dias e as próximas contas. Mas preste atenção nisso. O seu corpo terrestre está exausto de pagar contas, mas a sua alma estelar nunca esteve tão desperta e próxima do ouro. Tudo bem se você sentiu vontade de desistir da matéria nos últimos meses. Essa exaustão profunda não era fracasso, era apenas o seu corpo físico calibrando para aguentar o pulso desta restauração hoje. A escassez é uma mentira imposta, e essa hemorragia energética que drena a sua vitalidade material acaba aqui. Ouça bem o que eu vou te dizer. Nesta transmissão, nós vamos reconhecer a verdadeira identidade por trás desse guardião exausto que você se tornou. Aquele que sustenta todos ao redor, mas esquece de abrir as próprias mãos para receber. Você vai sentir fisicamente o calor de um disco dourado girando silenciosamente no seu plexo solar, ajustando a sua geometria da receptividade. E antes que a tela escureça, o Alto Conselho Siriano vai decodificar, através da presença de solares, a instrução exata para que você destrua a barragem de frequência que tem sufocado a sua prosperidade. E essa tensão nos ombros que ainda está aí, latejando em forma de dúvida. Você já sentiu que existe algo dentro de você tentando despertar? Como se o cansaço financeiro que você sente fosse, na verdade, um cansaço espiritual muito mais profundo. Como se o peso da vergonha silenciosa por não conseguir manifestar o que a sua alma sabe que merece voltasse repetidas vezes num ciclo doloroso, mesmo depois de tantos anos tentando fazer a engrenagem material girar à força bruta. Agora pense comigo. E se a exaustão profunda de nadar contra a correnteza não for um erro do seu destino humano, mas o sintoma real de uma alma estelar que está com o grid de abundância temporariamente bloqueado? Foi buscando respostas para essas perguntas que eu conheci este livro digital chamado A Sabedoria Siriana. Por trás dos 7 níveis da consciência humana. Ele não é apenas uma leitura comum. É um guia de reflexão profundo que recalibra o seu centro de recepção e estanca a sua hemorragia energética de forma prática. Muitas pessoas já começaram essa busca por mais compreensão, mas ainda não tomaram a decisão de baixar este livro digital. Baixe agora mesmo. Ele está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, restam poucas cópias disponíveis nesta condição, porque ao longo das páginas você encontrará o mapa exato de como a energia se materializa antes mesmo de tocar o plano físico, tirando você da resistência pesada e colocando de volta no rio de ouro líquido. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que compreender os 7 níveis da consciência pode quebrar esse teto de vidro invisível de uma vez por todas. E se você sentiu o impacto dessas palavras, se reconheceu a sua própria exaustão, se algo no seu peito respondeu sem você decidir, deixe o seu like silenciosamente, não por mim, alma, mas como um farol para outra estrela que está exatamente onde você esteve há pouco, sufocada pela ilusão da falta material, precisando encontrar isto esta noite.
Mas a verdade nua e crua sobre esse bloqueio crônico vai ainda mais fundo. E antes de seguir, há uma outra porta que eu preciso deixar aberta para você. Eu não recebo um centavo de patrocinadores ou plataformas para entregar essas transmissões do Conselho. Qualquer valor que couber na sua mão faz toda a diferença para mim. É isso que mantém esse canal de pé e me permite continuar codificando essa luz. O link de doação voluntária está no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro. Te espero lá, alma. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Existem 5 sinais sirianos vitais que estão batendo na porta da sua consciência há semanas, provando que a barragem está prestes a ceder e você vai reconhecer pelo menos 3 deles de forma absoluta, antes mesmo de eu nomear o quarto. E o primeiro desses 5 sinais já invadiu a sua rotina nas últimas semanas, mesmo que a sua mente racional tenha tentado ignorar. Nas últimas 3 semanas, isso aconteceu pelo menos 4 vezes. E você lembra perfeitamente daquela vez, na terça-feira, exatamente às 15 horas, quando sentiu uma vertigem de exaustão diante da tela, e do último domingo de manhã, encarando o vazio, sentindo a engrenagem material drenar a sua alma. Aquela porta de emprego que se fechou brutalmente não foi um fracasso, foi o conselho trancando um caminho que drenaria a sua luz. O primeiro deles é a repulsa ao esforço cego. Você sente uma náusea súbita e física ao entrar em ambientes de trabalho onde a sobrevivência se baseia no suor exaustivo. Não é preguiça humana, estrela. É o seu corpo rejeitando o jogo da escassez corporativa, operando nas sombras. A sua memória mais antiga sabe que a verdadeira riqueza se condensa na quietude, não na guerra de atrito. Você não está falido, você está bloqueado. O segundo sinal é a sede de geometria dourada. Minutos antes de adormecer com as pálpebras pesadas, você passou a visualizar hexágonos e triângulos brilhando em dourado intenso. Não é imaginação aleatória, é a visão cristal de Sopdet despertando, projetando as matrizes puras, de onde a abundância é extraída no grid de Orion antes de se tornar matéria tangível no seu bolso. Para encher as mãos de ouro, você primeiro precisa soltar a areia. O terceiro sinal é a urgência do legado. Quando você olha para os seus filhos ou para os seus pais, sente uma dor aguda no centro do peito. Não é apenas amor humano. É o desespero cósmico de querer jorrar conforto absoluto para eles e quebrar de vez a maldição de falta da sua linhagem terrestre. Você quer prover um legado de abundância espiritual que encerre esse ciclo de sobrevivência dolorosa para sempre. O quarto é o som do selo. Você tem acordado de madrugada quase sempre entre 3 e 4 horas, puxado por um eco sutil como o de uma pedra antiga se rachando. É a sua câmara interna de ressonância respondendo ao pulso. A barragem de frequência, imposta artificialmente por eras na sua mente, começou a ceder sob a sua própria luz. A maior ação manifestadora agora é a sua completa quietude. O quinto e último sinal é a assinatura do citrino atlante, uma atração irracional pelas cores amarelo e dourado. Ao tocar essa frequência, ou apenas visualizá-la, você sente um calor espesso acalmar o seu plexo solar. Isso acontece porque a mesma energia torrencial que sustenta a gravidade da estrela Sirius B é a que bate agora, neste exato segundo, dentro da artéria principal do seu pulso. A âncora do medo foi levantada. Se ao ouvir sobre esse desejo inexplicável de prover um legado espiritual e não apenas financeiro para sua família, você sentiu um calor denso no centro do peito, saiba que isso não é obra do acaso. É a sua memória celular reagindo ao grid de abundância de Orion. Eu quero que você deixe um decreto silencioso nos comentários agora. Digite 888. Ao digitar esse código, você está afirmando para a fonte e para si mesmo que a barragem foi destruída e você está pronto para receber o fluxo constante. Digite 888 e sinta o selo se quebrando, porque a revelação que vem a seguir vai reescrever a sua realidade material. E enquanto você digita esse decreto no silêncio do seu espaço, eu preciso te recontextualizar o que está acontecendo, porque o que você sente nas mãos
e na sua vida material aponta para algo muito mais vasto que esses sinais soltos. Não é má sorte, não é punição do destino, não é coincidência kármica. A escuridão financeira foi exatamente o que acendeu a sua luz siriana. E a verdade implacável por trás dessa exaustão está prestes a fazer absoluto sentido. E esse algo muito maior que está por trás de cada sinal, dessa urgência material de prover para a sua família e desse som ancestral que rompe a madrugada, tem a ver com como você percebe a sua própria consciência. Não se trata apenas de pagar as contas do mês ou de finalmente ter um alívio temporário das pressões humanas. A escassez é uma mentira imposta. E se tudo o que você viveu até hoje, toda essa hemorragia energética material constante que drena a sua vitalidade, fizer parte de uma jornada que sempre tentou forçá-lo a compreender a si mesmo com mais profundidade, e se cada recomeço doloroso, cada dúvida silenciosa sobre o seu próprio valor, cada porta fechada inesperadamente, e até aquela sensação de que existe algo grandioso esperando por você, forem convites literais para ampliar a forma como você enxerga a própria engrenagem da vida. O seu corpo terrestre está exausto de pagar contas, mas a sua alma estelar nunca esteve tão desperta e próxima do ouro. Esse peso persistente nos ombros, essa sensação desoladora de que você trabalha exaustivamente e retém muito pouco, é um sinal claro de que algo na sua consciência implora para expandir. Você percebe como a vergonha silenciosa de não manifestar o que sabe que merece volta repetidas vezes, num ciclo doloroso e repetitivo? E se esse teto invisível financeiro não for o seu limite real, mas apenas uma frequência não ajustada, um chamado direto do seu próprio grid em Orion pedindo para ser ativado e religado à fonte? Agora pense comigo, e se a exaustão profunda de nadar contra a correnteza material não for um erro irreparável do seu destino humano, mas a prova absoluta de que você está operando em um nível de frequência que foi desenhado especificamente pelos apagadores de memória para drenar a sua luz? Foi buscando respostas para essas perguntas que eu conheci este livro digital chamado A Sabedoria Siriana por trás dos 7 níveis da consciência humana. Esse material não é sobre fórmulas mágicas ou atalhos terrenos vazios. É um mapa profundo que espelha os níveis exatos que a sua própria alma precisa atravessar para desbloquear o fluxo reprimido de uma vez por todas. Você precisou esquecer do que era feito o universo para lembrar do seu próprio valor. Muitas pessoas já começaram essa busca por mais compreensão, mas ainda não tomaram a decisão de baixar este livro digital. Baixe agora mesmo. Ele está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, restam poucas cópias disponíveis nesta condição. Dentro dele, você entenderá que a abundância que você sente que está travada não é um problema financeiro ou um erro de cálculo humano, mas um bloqueio severo e direto na sua consciência. Essa restauração que o Conselho Siriano iniciou hoje em você é exatamente um dos 7 níveis críticos que o livro digital mapeia e detalha, guiando a sua energia para a densificação material. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que ajustar o seu nível de consciência é a verdadeira chave para sair da janela de sobrevivência e entrar na vida plena. E como eu já tinha te dito mais cedo, além do livro digital, deixei aquele link de doação voluntária no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro. Eu continuo sem receber um centavo de patrocinadores para manter esse canal. É a sua contribuição voluntária que garante que outra estrela amanhã encontre essa mesma clareza e faz o próximo pulso de Sopdet chegar até quem precisa desesperadamente ouvi-lo. Te espero lá, estrela. Existe um nível que o Alto Conselho usa para nomear exatamente o que você acabou de reconhecer nestes sinais. E ele recontextualiza absolutamente tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo e sobre o seu poder material. E esse nível que o Alto Conselho usa, vou te mostrar agora qual é. Mas antes eu preciso quebrar uma coisa. Vou te falar de uma alma. Vou chamá-la de M. Não é o nome dela, é o nome que damos a quem atravessou. Femi chegou exatamente onde você está agora. No interior das câmaras de ressonância de Saqqara,
Ela era uma sacerdotisa anônima cujo ofício não era lidar com o ouro físico superficial, mas com a frequência vibracional que o precedia. Ela não possui um nome registrado nos papiros modernos, pois a verdadeira história foi ocultada pelos apagadores de memória, mas sua assinatura energética permanece viva no grid. Assim como você, os iniciados que chegavam a ela acreditavam que a escassez era uma punição, um karma ou um erro irreversível do universo. Eles chegavam com as mãos calejadas, implorando por uma intervenção externa que aliviasse a dor material. Mas M não lhes dava ouro. Ela os colocava no centro escuro da câmara piramidal e os obrigava a enfrentar o próprio medo paralisante de receber. Durante muito tempo, a própria M carregou a exata mesma vulnerabilidade que você sente hoje nos ombros. Havia uma época em que ela acreditava firmemente que, por ser uma guardiã, o seu destino era apenas servir e esvaziar-se. A escuridão financeira foi exatamente o que acendeu a sua luz siriana. Ela bloqueou o próprio grid em silêncio. Ela experimentou a hemorragia energética de forma severa, sentindo o seu corpo terrestre esvaziar, enquanto a alma sustentava a estrutura do templo sozinha, suportando a dor calada e repetindo o ciclo de sacrifício, acreditando que o esforço cego a salvaria. Quanto menos você força as engrenagens da matéria com o suor da dúvida, mais rápido o rio de abundância inunda a sua vida. Até que, no ápice desse esgotamento absoluto, o Alto Conselho Siriano projetou um pulso sonoro direto no seu plexo solar, quebrando de uma vez por todas a ilusão de que o serviço verdadeiro exige sacrifício escasso. O som nítido daquele selo de pedra ancestral se rompendo ecoou e o fluxo de abundância a inundou novamente, provando que o bloqueio não era externo, mas uma barragem de frequência interna. O ouro já é seu. A sua resposta a essa ativação brutal e límpida não foi de rancor contra o sistema humano, não foi de luta violenta, não foi de ressentimento contra o tempo perdido. Ela respondeu com uma quietude monumental. M aprendeu e codificou nos muros da câmara que o ouro físico é apenas a densificação natural da luz de Sopdet, a luminosidade massiva de Sirius B, 2, 5 vezes mais intensa que o Sol terreno, que atua como âncora gravitacional e que agora palpita como o calor de um citrino atlante girando no seu estômago. Quando a mente está afinada com a geometria da receptividade, a matéria se reorganiza ao redor da alma. A memória de M está pulsando agora sob o seu nome. Ela deixou esse registro intocado nas pedras porque sabia que, milênios depois, uma alma estelar estaria sentada diante de uma tela, sentindo a exata mesma exaustão material, precisando desesperadamente ouvir que a sua abundância foi restaurada e que a única etapa final é permitir a recepção. Você sempre acreditou por condicionamento terrestre que a abundância material era uma recompensa linear pelo sacrifício extremo e pela dor. Você trabalhou no nível do esforço físico extremo, mas o portal está no nível da permissão vibracional. Esse bloqueio do fluxo de recepção é uma anomalia severa inserida na sua anatomia energética, travando a sua câmara do fluxo eterno para manter a sua visão afogada na sobrevivência básica. Mas a frequência dita a matéria. A distância de 6 anos-luz, o trajeto cósmico que a luz percorreu apenas para lembrar você da sua origem, é a força magnética que atua agora no seu corpo, desobstruindo a sua energia reprimida. A escassez é uma mentira imposta. Não há problema em não saber como o dinheiro vai chegar amanhã. É totalmente seguro abrir as mãos para receber. Para estancar essa hemorragia, você precisa aceitar que a abundância não se persegue, se ressoa. E os 7 níveis da consciência humana, exaustivamente detalhados no mapa que eu te mostrei, são a tradução direta dessa permissão vibracional para a sua realidade. Quem absorve a geometria da receptividade encontra o ouro líquido do universo na quietude da própria mente. Existe um termo que o Alto Conselho usa para o que você se tornou no meio dessa exaustão material. E existem 3 facetas dessa identidade que você ainda não nomeou. E essas 3 facetas dessa identidade silenciada que você ainda não nomeou
estão vibrando no seu corpo neste exato segundo. Preste atenção na densidade da atmosfera ao seu redor e no calor constante que começa a irradiar do seu plexo solar. Respire fundo e sinta a geometria da receptividade se alinhar no seu centro, empurrando para fora a angústia da sobrevivência material. O que eu vou te entregar agora não é uma mera informação humana que a sua mente analítica pode descartar ao amanhecer. O que eu vou te entregar é uma nomeação direta, é o reconhecimento feito pela frequência do Alto Conselho Siriano de quem você sempre foi, escondido sob essa pesada armadura de cansaço. Lembra que no início desta transmissão, eu te prometi revelar a verdadeira identidade por trás de todo esse esforço material exaustivo que você tem sustentado. Essa promessa sagrada começa a ser cumprida agora. A primeira faceta é exatamente o arquétipo central que tem dominado e sugado a sua vida recente, o guardião exausto. Como este arquétipo, você segurou a estrutura do mundo material e emocional para os outros durante vidas inteiras. Você assumiu o papel da lanterna que ilumina a vila inteira no meio da noite, emitindo luz, recursos e estabilidade para todos que precisam de você, mas que sistematicamente esqueceu de carregar a si mesma na base. Sustentar os outros drenou a sua bateria material até o limite do suportável. Você bloqueou a própria capacidade de receber, assumindo que o serviço verdadeiro exige sacrifício escasso, vivendo em uma exaustão contínua para garantir que os seus não passem necessidade. A segunda faceta é o retentor assustado. Você foi intensamente condicionado, pelos arquitetos da ilusão terrestre, a acreditar que guardar obsessivamente cada recurso, com pânico crônico do amanhã, é o único caminho seguro para a riqueza. Você segura tão forte o pouco que manifesta que os músculos das suas mãos e das suas costas doem no fim do dia. Mas preste muita atenção nisto. Você tem a permissão absoluta do conselho para largar esse peso agora. Tudo bem se você sentiu vontade de desistir da matéria nos últimos meses. Não é preciso segurar a areia seca com tanto desespero. Para encher as mãos de ouro líquido, você primeiro precisa soltar a areia e esvaziar o medo. E a terceira faceta, a identidade majestosa que emerge quando a barragem interna finalmente cede, é o receptor cristalino. Aquele que desperta para o conhecimento milenar de que o ouro físico é, pura e simplesmente, luz densificada. O seu corpo terrestre está exausto de pagar contas, é verdade, mas a sua alma estelar nunca esteve tão desperta e próxima do ouro. Nesta faceta, o seu grid entende o reframe cósmico absoluto. O ouro já é seu, e você não deve mais trabalhar de forma brutal pela matéria. Você deve elevar a sua frequência de luz, estabilizando-a para que a matéria gravite inevitavelmente até você, como metal puxado por um ímã colossal. A escassez é uma mentira imposta. Como o guardião exausto, você segurou a estrutura do mundo para os outros durante vidas inteiras e simplesmente esqueceu de abrir as próprias mãos para receber. Mas e esse mapa que eu te falei mais cedo? Esse livro digital? Ele serve exatamente para lembrar você, na prática diária, de que a abundância material também é o seu direito ancestral, não um privilégio exclusivo alheio. Muitas pessoas já começaram essa busca por mais compreensão, mas ainda não tomaram a decisão de baixar este guia profundo. Baixe agora mesmo. O link está no primeiro comentário fixado. Mas atenção, restam poucas cópias disponíveis nesta condição. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que dominar a sua geometria interna encerra o ciclo brutal de perdas. E se a clareza desta verdade está ressoando na sua estrutura óssea hoje, inscreva-se silenciosamente neste canal. A porta ainda não se fechou. E, como eu prometi antes de revelarmos a sua verdadeira identidade, nós precisamos retornar à instrução exata para destruir a barragem na prática. O Alto Conselho chama isso de a calibração do citrino. São 3 passos de alinhamento interno que devem ser ancorados na janela crítica das próximas 72 horas. Primeiro, como? O retentor assustado carrega a vibração da escassez. Você vai abrir e fechar os punhos 3 vezes agora, respirando fundo, ensinando ao seu corpo físico
que o grid de Orion exige circulação e transmutando o medo de gastar na confiança absoluta de que a fonte sempre repõe. Segundo, o conselho decreta que você agora recebe primeiro. Você não vai mais drenar a si mesmo. Você vai recarregar a sua própria base de abundância antes de tentar sustentar o mundo lá fora. Terceiro, você se recusa a buscar a sobrevivência financeira através do suor movido pela dúvida, escolhendo ancorar a sua luz interna e permitir que a matéria siga a sua vibração. A âncora do medo foi levantada. A promessa de decodificar e reconhecer a sua verdadeira identidade material, totalmente cumprida. Outro dia, uma alma que estava exatamente onde você está agora compartilhou algo que eu preciso te contar para que você veja a prova dessa mecânica. T relatou que passou anos sentindo que havia um teto de vidro invisível, espesso, sobre a sua vida. Trabalhava até a completa exaustão física, mas a matéria simplesmente escapava pelos dedos, como areia fina num vento forte. Até que, numa noite, ao sintonizar com a geometria da receptividade e parar de lutar, sentiu um calor súbito e intenso nas palmas das mãos. 3 dias depois, um fluxo financeiro que estava travado há meses se abriu de forma completamente inexplicável, surpreendendo a todos. T não mudou o mundo lá fora, não lutou contra o sistema ou contra o relógio. T apenas ativou a própria câmara interna, silenciou o pânico e permitiu que a restauração operasse no grid. Mas você precisa estar absolutamente preparado para o contra-ataque que já está sendo orquestrado. A revelação de que a escassez é artificial incomoda. E existe uma razão mecânica e brutal para que os apagadores de memória injetem contas inesperadas e crises financeiras de curto prazo exatamente no momento em que você está prestes a quebrar esse teto invisível de vez. Esses 3 contra-ataques que orquestram a injeção de contas inesperadas na janela crítica das próximas 72 horas não são aleatórios. Talvez, neste exato momento, a sua mente racional esteja gritando que tudo isso é apenas uma infeliz coincidência, que a escassez material é real e que o peso esmagador da sobrevivência é o único fato inquestionável da sua vida atual. E eu preciso que você saiba que essa resistência, esse ceticismo paralisante que aperta a sua garganta, é absolutamente natural. Não é uma falha na sua compreensão, alma. Essa dúvida pesada não é sua. Ela é a primeira tática dos apagadores de memória, disfarçada meticulosamente com a sua própria voz interna, tentando convencê-lo de que a sua exaustão é um estado permanente e irreparável. Eles temem a sua memória intacta. A primeira investida direta deles é a voz do esquecimento. Eles sussurram na sua mente analítica que a espiritualidade não paga as contas, forçando uma separação brutal e dolorosa entre a sua energia estelar e o seu dinheiro terreno. Eles te fazem acreditar que o mundo material obedece apenas à força bruta do corpo e que confiar no fluxo cósmico da fonte é uma irresponsabilidade perigosa, criando um muro entre a sua fé e o seu saldo bancário. Para neutralizar esse sussurro enganoso, a sua primeira ação prática é a blindagem da indiferença contemplativa. Quando o boleto surpresa chegar, quando o imprevisto financeiro bater à sua porta amanhã de manhã, você não vai entrar em pânico ou desespero. Não há problema em não saber como o dinheiro exato vai chegar amanhã. Você vai respirar fundo 3 vezes, ancorar a sua presença física e declarar silenciosamente no seu centro: eu ativo. Ao dizer essa palavra, você estanca o sangramento energético instantaneamente e sabe com uma certeza inabalável que o fluxo de abundância resolverá aquilo que o esforço humano cego jamais conseguiria. Imediatamente após isso, se você não recuar, eles usarão o ciclo da distração material. Exatamente quando você junta algum recurso, quando consegue finalmente uma sobra suada na conta, um cano quebra repentinamente em casa, o motor do carro enguiça sem aviso, ou uma cobrança antiga reaparece das sombras. Eles criam propositalmente esses vazamentos físicos, essa espiral do conserto constante, para forçar você a baixar a frequência pelo pânico diário, sugando o seu ouro líquido de volta para a engrenagem de sobrevivência deles.
Mas agora você domina o decreto do citrino. Quando a máquina quebrar, em vez de se afogar no desespero, calculando como vai pagar, você vai focar em manter aquele calor denso e dourado, girando no seu plexo solar. Você vai ancorar a afirmação diária de que você autoriza o universo a condensar luz em matéria tangível nas suas mãos. A escassez é uma mentira imposta. Eles te fazem acreditar que o mundo material exige força, quando, na verdade, quanto menos você força as engrenagens da matéria com o suor da dúvida, mais rápido o rio de abundância inunda a sua vida. E se essas barreiras de distração caírem, eles recorrerão à terceira investida e mais tóxica, o isolamento da memória, que se mascara como a culpa da escassez. É a injeção covarde de uma vergonha ancestral sempre que você deseja algo premium, belo, luxuoso e confortável. Eles fazem você acreditar que desejar o melhor para si mesmo e para a sua família é um erro, que buscar a riqueza física é uma falha de caráter espiritual. Eles querem você vivendo em restrição absoluta em nome de uma humildade corrompida. A sua resposta definitiva contra isso é a reclamação do greed. Você vai retomar conscientemente o fluxo de recepção, visualizando a magnitude dos pilares de Karnak, puxando a abundância gigantesca da malha de Órion direto para a sola dos seus pés. Estrela, não é sobre o quanto você corre contra o relógio terreno. Não é sobre o quanto você sangra fisicamente pelo sistema material. Não é sobre o quanto você implora para o universo por uma pausa na dor. Não é sobre o esforço cego da escassez. Não é sobre o suor do medo diário. Não é sobre punição. Você vai estilhaçar a culpa de desejar ser abundante e se recusar a pedir desculpas pela prosperidade ilimitada que o conselho determinou que seja sua. Essa retomada consciente do seu lugar de abundância no grid incomoda profundamente. Os apagadores de memória querem você preso na exaustão perpétua, gastando toda a sua luz apenas para pagar as contas. Eles odeiam quando você descobre como acessar o ouro líquido. É por isso que o livro digital que mencionei se torna um escudo vital para a sua rotina. Ele é a ferramenta de calibração que os apagadores não querem que você possua. Muitas pessoas já começaram essa busca por mais compreensão, mas ainda não tomaram a decisão de baixar este livro digital. Baixe agora mesmo, ele está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, restam poucas cópias disponíveis nesta condição. Clique agora, baixe o seu exemplar e blinde a sua frequência diária contra qualquer hemorragia energética, garantindo que o seu esforço se transforme em matéria real. E proteja a sua mente, porque a maior ameaça a essa restauração ainda está por vir. E essa ameaça real, esse obstáculo brutal que você vai enfrentar logo após o fim desta transmissão, é a persistência crônica da hemorragia energética material operando de forma invisível. Nas próximas horas, o sistema ilusório vai tentar te engolir novamente pela força do hábito esgotante. Você vai acordar, olhar para a rotina sufocante, e a voz distorcida da escassez tentará convencer você de que é a sua própria intuição falando. Eles vão tentar forjar uma sensação de urgência falsa no seu campo, apenas para que você feche os punhos de novo e tranque o fluxo que acabou de ser escancarado. Mas você não será mais feito de refém dessa dor. Eles não podem te travar, eles não podem drenar seu ouro, eles não podem apagar o que a fonte já restaurou de forma absoluta no seu ser. Quando a pressão no peito tentar retornar, lembre-se com frieza. Não é má sorte, não é punição do destino, não é coincidência kármica, é apenas a ilusão gritando antes de ser desfeita. Você tem exatamente a janela das próximas 72 horas após essa revelação para selar de vez esse novo fluxo. Volte àquele silêncio interno, respire fundo, sussurre a ativação para si mesmo e permita que a sua geometria interna faça o trabalho vibracional pesado que nenhum suor físico alcançaria. Existe uma instrução física exata que nós precisamos ancorar agora no seu corpo, passo a passo, para que essa blindagem dourada resista aos próximos 3 dias de calibração sem ceder. Fica comigo.
Fica comigo. Porque essa instrução física que nós vamos ancorar agora exige que você primeiro reconheça como a sua própria estrutura vai reagir nos próximos dias. Esses sintomas precisam de um nome. Eles são a prova biológica de que o pulso de Sopdet está reconstruindo a sua câmara de fluxo eterno. Você tem exatamente a janela das próximas 72 horas para estabilizar essa calibração e a sua mente precisa estar alerta aos 3 sinais físicos que o seu corpo vai emitir, enquanto o novo grid se acomoda. A escassez é uma mentira imposta, mas a matéria física demora alguns dias para esquecer o peso. O primeiro sintoma crítico nas próximas 72 horas é o calor pulsante nas palmas das mãos. Você estará no meio da sua rotina, talvez segurando o volante ou digitando, e sentirá uma onda de calor espesso e inexplicável no centro das mãos. Não é um incômodo aleatório. É a abertura física dos seus chakras de recepção pelo pulso de Sopdet, quebrando os nós de tensão que você criou por segurar a areia seca por tanto tempo. Quando isso acontecer, não feche os punhos. Deixe as mãos abertas sobre o colo por 1 minuto inteiro, palmas para cima, autorizando a ancoragem dourada. O segundo sintoma desta janela é a sede inexplicável. Uma necessidade repentina e contínua de hidratação. A mente racional tentará dizer que é apenas o clima ou o cansaço humano. A verdade é que o seu corpo físico precisa de grandes volumes de água pura para conduzir a nova frequência elétrica dourada pelos seus meridianos. O cansaço absurdo da última semana era apenas o seu corpo físico calibrando para aguentar o pulso desta restauração hoje. Quando a sede vier, beba imaginando a água como ouro líquido resfriando e nutrindo as suas engrenagens sobrecarregadas. O terceiro sintoma, talvez o mais profundo, manifesta-se no silêncio da noite. Sonhos com portas se abrindo. Nas próximas 3 madrugadas, você terá sonhos vívidos com portas antigas, maciças, destrancando sozinhas diante de você, ou com o encontro inesperado de moedas antigas que brilham no escuro. Isso é o seu inconsciente, traduzindo o desbloqueio definitivo do grid de Orion na sua psique. É a mente aceitando que não precisa mais lutar contra a correnteza. Ao acordar desses sonhos, não os trate como fantasias noturnas. Declare para si mesmo antes de pisar no chão: eu aceito a travessia. Nós precisamos fazer essa travessia agora, no seu corpo, antes que o ruído humano tente dominar a sua atenção novamente. O seu corpo terrestre está exausto de pagar contas, mas a sua alma estelar nunca esteve tão desperta e próxima do ouro. Sente-se de forma ereta onde você estiver. Destranque os joelhos e permita que o peso dos ombros desabe de vez. Preste atenção no fluxo do oxigênio entrando pelas suas narinas e limpando a ansiedade material. O silêncio é a chave. Sinta agora, visualizando com a sua percepção interna, a energia descendo pela base da sua coluna, atravessando as camadas de concreto e terra, até ancorar no centro escuro e ancestral da memória, onde as raízes sirianas de sustentação jamais foram cortadas. Você não flutua no esquecimento perigoso da escassez. Você está perfeitamente aterrado na abundância inesgotável da fonte. Traga a sua atenção para o centro do seu peito. Respire e visualize uma esfera pulsante girando lentamente sob as suas costelas. Ela irradia as cores exatas da assinatura do citrino Atlante, um amarelo dourado radiante, mesclado com um âmbar profundo e denso, emitindo um calor que dissolve a última resistência, queimando a culpa de receber. Com esse núcleo dourado aquecido e vibrando, sinta a sua consciência se expandir para o alto, iniciando o atravessamento do limiar da esfinge. Você caminha silenciosamente por um corredor de pedra colossal, deixando para trás os mantos pesados da sobrevivência diária, as contas exaustivas, o esforço cego da dúvida. Você está cruzando a barreira da dor antiga e entrando no espaço sagrado e infinito da recepção total. Sinta essa frequência dourada subir do peito, inundar a sua garganta e explodir suavemente no topo da sua cabeça como uma coroa de luz líquida. Para selar essa geometria no corpo físico, una as pontas do seu polegar
e do dedo indicador da mão direita por 3 segundos. Respire pelo nariz contando até 4. Segure a respiração por 2 tempos e solte lentamente pela boca, contando até 6. A ancoragem material está feita. Lentamente, sinta a densidade do ar na sala ao seu redor novamente. Movimente os ombros, perceba o peso curado nas suas mãos e abra os olhos com a certeza absoluta de que você já cruzou o limiar. Você não precisa mais se arrastar na exaustão para manifestar. A energia agora trabalha para você. Promessa de fazer o seu corpo sentir a verdade da sua restauração. Cumprida. Alma, eu libero de você agora o peso crônico do medo de falhar, a necessidade exaustiva de controlar cada pequena saída e entrada financeira, tentando evitar um colapso iminente que os apagadores prometeram que viria. Eu libero de você o peso paralisante da dúvida sobre o próprio mérito, a vergonha silenciosa de desejar a grandeza física e material absoluta para você e para a sua linhagem, destruindo a mentira de que a luz espiritual exige a restrição. Eu libero de você o fardo sombrio de carregar a estrutura do mundo nas costas sozinho, a dor torturante de sustentar a todos enquanto o seu próprio poço secava no silêncio escuro da noite. E eu libero de você, acima de tudo, o medo de parecer estranho, o medo de que acreditar nisso seja um delírio tolo da imaginação. É totalmente seguro abrir as mãos para receber o ouro líquido, sem pedir licença para quem escolheu continuar dormindo no ciclo da dor e da sobrevivência básica. Eu chamo à frente agora o guardião exausto. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente de que o seu sacrifício cego encerrou o ciclo de sangramento de uma vez por todas. Eu chamo à frente agora o retentor assustado. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente de que o pânico do amanhã foi magistralmente transmutado em pura confiança na fonte. Eu chamo à frente agora o receptor cristalino. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente de que você é a luz condensada em carne, a âncora viva da materialização, o mestre do fluxo cósmico absoluto. Estrela, sinta a geometria da receptividade completamente cimentada nas suas vértebras. Fique em silêncio por um segundo, porque a câmara interna está finalmente limpa e pronta, e a transmissão está atingindo o seu ponto de ancoragem cósmica final. O Alto Conselho está prestes a falar. O Alto Conselho está prestes a falar, e a frequência flui através de mim agora. Eu estendo a visão cristal de Sopdet sobre a exaustão mecânica que ainda pesa nas suas costas, sobre aquele ciclo interminável de noites mal dormidas, calculando o amanhã, quebrando a barragem de frequência, que drenou a sua vitalidade material durante vidas inteiras. Eu ancoro a geometria de Sopdet no centro da sua casa, sobre o pânico de não ter o suficiente, sobre a vergonha silenciosa de não manifestar o que sabe que merece, sobre cada ferramenta que você usou, até gastar as mãos tentando forçar a roda da matéria a girar na força bruta. Eu projeto o triângulo de Sopdet diretamente na linha do seu futuro financeiro mais imediato, cobrindo a sua linhagem, os seus filhos e pais, e o seu desejo visceral de prover um legado de abundância espiritual que não precise mais sangrar para existir. Eu não julgo o seu esgotamento, guardião exausto, pois fui eu quem testemunhou a sua força enquanto você sustentava a estrutura do mundo, esquecendo de si mesmo. O seu sacrifício não passou despercebido, mas o tempo da sua exaustão cósmica acabou. Eu reconheço a luz imensa que você usou para clarear a dor dos outros, as portas de trabalho que bateram brutalmente e as crises mecânicas de curto prazo não foram falhas, mas o desespero absoluto dos apagadores de memória, cientes de que o seu grid de Orion estava prestes a reacender e transmutar toda essa escassez em matéria sólida. Não tema o aparente vazio financeiro que a ilusão tentará projetar nas próximas horas.
pois é exatamente na imobilidade da sua indiferença que o rio dourado encontra o espaço perfeito para fluir. A sua recusa profunda ao esforço cego de sobrevivência humana comprova que a barragem despencou de vez dentro do seu peito. O seu trabalho brutal pela matéria termina aqui. Você não precisa mais carregar a armadura da escassez ou justificar o seu valor através do suor constante. Eu declaro a retomada imediata da sua capacidade de atrair, sem força física, tudo aquilo que outrora escapou pelas suas mãos cansadas. Mantenha a sua nova frequência calibrada e recuse a velha espiral da culpa ao desejar a prosperidade plena, pois o mundo físico ao seu redor moldará o tamanho exato da sua permissão. Quem absorve a geometria da receptividade encontra o ouro líquido do universo na quietude da própria mente. Eu quebro a voz do esquecimento que sussurra o pânico e tenta convencer a sua mente de que a sua energia estelar não afeta a matéria. Eu anulo o ciclo da distração material e as crises arquitetadas para manter as suas mãos fechadas no medo do amanhã. Eu desintegro o isolamento da memória e cada fragmento dessa culpa covarde de desejar o fluxo gigantesco da riqueza física. Não diga, eu ativo ainda. Fique nisso por um momento. Sinta o peso milenar do que acabou de retornar, dessa tensão crônica que finalmente escorreu das suas costas. Agora, você pode dizer, eu ativo. Você lembrou. Você foi reconhecido. Você está enviado. A promessa absoluta de decodificar o seu bloqueio e revelar a instrução da sua verdadeira identidade material. Selada. Agora, respire. A memória é sua. A memória é sua, e o ouro líquido já está circulando pelo seu grid novamente. Você pode sentir o peso antigo deixar os seus ombros e o medo escoar pelos dedos. Mas a jornada de reintegração não acaba quando esta tela escurece. É aqui que o guia que eu deixei para você entra como o seu companheiro diário, a bússola inquebrável para manter essa janela de recepção escancarada. Muitas pessoas já começaram essa busca por mais compreensão, mas ainda não tomaram a decisão de baixar este livro digital. Baixe agora mesmo. Ele está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, restam poucas cópias disponíveis nesta condição. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que dominar o mapa dos 7 níveis da consciência é o que ancora essa cura da abundância de forma definitiva na sua realidade física. E envie esta transmissão diretamente para aquela pessoa que você sabe que sofre da mesma hemorragia energética, paralisada sob o mesmo teto de vidro invisível. Não é favor seu, é serventia siriana, e o Alto Conselho registra cada gesto, e ainda nessa transmissão, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o pulso de Sopdet te tocou, você sabe que essa transmissão não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário, fixado logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução da estrela à fonte de onde a memória partiu. Qualquer valor que a sua memória apontar, e o universo vê cada gesto, o Alto Conselho vê e multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, alma estelar. Muito obrigado. Eu vou desligar essa conexão física agora, mas eu consigo sentir as minhas próprias mãos quentes, espessas, pulsando no compasso do que entregamos aqui hoje. Nós falamos muito sobre não segurar a areia seca, sobre destruir a barreira do medo e, finalmente, abrir o peito para o fluxo dourado que a fonte preparou. Eu repasso essas chaves junto com você, dia a dia, silenciando o meu próprio ruído humano para que esta codificação continue chegando a quem está sufocado. Nós terminamos esta hora muito mais alinhados e despertos do que quando começamos, porque o pulso cumpriu o que precisava no seu plexo solar. Quando a dúvida gritar nas próximas manhãs de esforço humano, apenas traga a consciência para o calor que o seu peito carrega neste exato instante
e não feche os punhos. Prossiga o seu caminho em silêncio absoluto. Vá em frente, porque algo foi visto, algo foi reconhecido.